convido você a ler o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A porta estava aberta. Havia um silêncio aterrorizante no ar. Agostinho não conseguia superar o medo. Por que você não entra de uma vez por todas? Dizia uma voz interna. O jovem estudante então respirou fundo, tal como fazem os cantores líricos, né? E com passadas firmes, entrou por aquela porta finalmente. Sabe que será difícil dizer ao seu chefe que por causa de sua consciência não poderá fazer o que ele pediu. Também sabe que, se perder aquele emprego, não poderá continuar pagando a sua faculdade. E agora? O que fazer? Talvez outra pessoa não tivesse os conflitos que, nesse momento, Agostinho tem. Mas ele conhece a Bíblia e decidiu respeitar os princípios, porque sabe que esses princípios, eles vêm de Deus e são para o nosso próprio bem. Agostinho, no entanto, não é o primeiro, nem será o único a enfrentar momentos difíceis como esse, para respeitar os princípios. A gente sabe que, ao longo da história, Deus sempre teve filhos extraordinários, que até preferiram a morte em lugar de trair a consciência. O versículo que a gente leu há pouco resgata também um exemplo disso. Nos fala a respeito de Moisés, líder do povo de Israel. Ele não apenas perdeu o seu emprego, entre aspas, abdicando de uma linhagem, de um nome, de um trono poderosíssimo, mas também foi muito perseguido. O texto diz que ele não tinha medo da ira do rei. Será que é possível nós não termos medo? Será que seria possível ele passar pelo que passou simplesmente não temendo a ira do rei? Aqui vou colocar a minha opinião. Acredito que essa expressão utilizada na Bíblia, não teve medo, é uma expressão retórica, expressando a decisão que Moisés tomou, firme decisão de fazer o que deveria ser feito, fazer o que era certo, a despeito das dificuldades. Afinal de contas, o medo, ele é inerente, é algo natural a cada ser humano. E ele é até importante para nos proteger de diversas situações arriscadas, de situações perigosas. Uma pessoa sem medo simplesmente torna-se imprudente. Concorda comigo? Por outro lado, a fé nos encoraja. A fé é importantíssima para que a gente siga em frente. Não que nos torne cegos e tolos, mas que nós tenhamos ímpeto na busca do que é certo, em busca dos nossos objetivos. A fé deu para Moisés e pode dar para cada um de nós hoje a coragem para que, apesar dos nossos medos, nós consigamos enfrentar esses desafios, consigamos enfrentar os nossos inimigos. O segredo é ver o que é invisível. Está aqui no versículo: pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele entendia o que estava além dos seus próprios olhos. Seus olhos físicos só podiam ver o que estava diante dos seus olhos, mas os olhos da fé o levavam a ver as promessas de Deus, e ele via essas promessas se cumprindo. Deus prometeu que 1000 podem cair do nosso lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Salmo 91, versículo 7. Isso até pode parecer utópico para alguém que não vive uma vida de comunhão diária com Deus, mas pela fé você pode ver isso como uma realidade. Portanto, hoje, não se intimide diante dos faraós que talvez estejam te perseguindo, estejam ameaçando te destruir. Nada será capaz de atentar contra você quando a sua vida está escondida nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueça, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Que Deus te abençoe a enxergar o
que hoje nossos olhos físicos, não conseguem ver. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você em mais uma manhã do dia 17 de outubro de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e meu desejo de a gente se reencontrar amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço e até lá.